Gente, inacreditável. Eduardo Bananinha, do Pix do Povo ao exílio de empresários. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. Como você se informa sobre a política no Brasil? Fácil, eu sigo o professor Djalma Cremonese. Eduardo Bananinha conseguiu de novo, gente. Ajudou a meter uma tarifa que prejudica o Brasil. Tudo bem. E agora está convidando empresários brasileiros para fugir para os Estados Unidos. Ou seja, ele joga a bomba e depois aparece como herói oferecendo abrigo. Onde, professor? Lá nos Estados Unidos. É o bolsonarismo em estado puro, gente. Trai o país e chama isso de patriotismo. Bom, nós vamos analisar aqui, vamos às verdades dos fatos para deixar você bem a par. Mas antes, curta, compartilhe e comente esse vídeo que para nós é muito importante. E você, ainda não se inscreveu no canal do professor Djalma Cremonese? Clica no link. Foi o próprio bolsonarismo, com Trump e seus lobistas, que ajudou a articular a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. E o resultado? O resultado é péssimo para nós. Um prejuízo de 19 bilhões só no estado de São Paulo, que ameaça mais de 110 mil empregos. Gente, isso é um baita problema para o agronegócio, que dizia também amar o Bolsonaro, mas eles estão caladinhos até agora. Agora, ao invés de resolver, o filho do Bozo anda dizendo, lá nos Estados Unidos, o traidor da pátria, venham para os Estados Unidos, fujam do Brasil. Gente, o cara que vive gritando Deus, pátria e família, agora quer esvaziar o país. Empresários, vamos embora daqui. Vem para os Estados Unidos que eu dou um jeito de vocês ficarem ricos aqui. Bom, gente, a hipocrisia e a acusação contra o Lula também ele tem atacado e vocês vão ver o vídeo aqui. E como se não bastasse, Eduardo Bolsonaro ainda teve a cara de pau de chamar o presidente Lula de bêbado de rua. O Lula, ele tá nas cordas. Ele tá adorando essa treta toda com o Trump. Porque ele tá vendo a possibilidade, primeiro, dele conseguir, de alguma maneira, chamar o povo brasileiro uma união para aumentar a popularidade dele contra um inimigo externo comum. E segundo, né, o Celso Amorim, o sonho dele é jogar o Brasil em outro eixo, o eixo do mal, né, o eixo que não respeita as liberdades, dissociar de vez dos Estados Unidos. Esse é que é o sonho dessas pessoas, né? A despeito de toda a cultura, história e proximidade em valores que nós temos dos Estados Unidos, que sempre foi o farol da liberdade, a referência de democracia. Então parem de dar moral para o Lula, ele é só um bêbado na rua, agonizando no final de um governo. Os problemas que a gente tem que resolver, né, que causaram esse tarifaço, a tarifa Moraes de 50%, estão na regulamentação da Big Tech, a eleição sem a participação da oposição e a eleição que pode, mais uma vez, no ano que vem, não ser limpa e transparente. Então tudo isso é Moraes e STF, não é Lula. Mas que baixaria! Primeiro, isso aí está abaixo do rabo do cachorro, né? É uma baixaria digna de Twitter de miliciano, não de um parlamentar. Segundo, enquanto Lula está defendendo o Brasil e reagindo à tarifa, vocês estavam batendo continência para o Trump, meu caro. Quem é o traidor aqui? A pessoa que tem 2 neurônios vai pensar sim que são vocês. Lula, que defende o Brasil de tarefas injustas. O Eduardo, que colabora com o lobby americano e depois diz para os empresários fugir do país. Vocês têm que avaliar quem está certo e quem está errado aqui. Na verdade, o pessoal já começou a discutir que a traição à pátria por parte dos bolsonaristas é escancarada. Por quê? Esses caras nunca foram patriotas, eles são entreguistas. Preferem agradar o gringo lá de fora do que defender o povo brasileiro.
E quando os planos deles dão errados, eles ainda ficam zombando do presidente Lula, eleito democraticamente, e tratam o Brasil como se fosse um lixo, um quintal. Gente, não é Lula que envergonha o Brasil lá no exterior. São vocês, bolsonaristas, é Eduardo Bananinha, que sabotam o país por dentro e ainda dizem que é amor à pátria, é o fim da picada. Então, para o fechamento dessa pequena análise do dia de hoje, nós temos que nos unir e dizer que Eduardo Bolsonaro não quer salvar o empresariado. Primeiramente, ele quer salvar o projeto próprio de família, de poder do seu pai e dele mesmo, porque ele é um traidor da pátria. Quem ataca o próprio país para proteger um criminoso, foragido e bajular o presidente americano só pode estar de mal mesmo. Então, comenta aí, quem é o verdadeiro inimigo do Brasil? E você, ainda não se inscreveu no canal do professor Djalma Cremonesi? Clica no link. Como você se informa sobre a política no Brasil? Fácil, eu sigo o professor Djalma Cremonesi. Curte, compartilha esse vídeo e coloque aí, hashtag traidores da pátria, ou traidor da pátria, hashtag bananinha exilado, Pix pro Trump, até logo mais. O Lula, ele tá nas cordas, ele tá adorando essa treta toda com o Trump, porque ele tá vendo a possibilidade, primeiro, dele conseguir, de alguma maneira, chamar o povo brasileiro uma união para aumentar a popularidade dele contra um inimigo externo comum. E segundo, né, o Celso Amorim, o sonho dele é jogar o Brasil em outro eixo, o eixo do mal, né, o eixo que não respeita as liberdades, dissociar de vez dos Estados Unidos. Esse é que é o sonho dessas pessoas, né? A despeito de toda a cultura, história e proximidade em valores que nós temos dos Estados Unidos, que sempre foi o farol da liberdade, a referência de democracia. Então parem de dar moral para o Lula, ele é só um bêbado na rua, agonizando no final de um governo. Os problemas que a gente tem que resolver, né, que causaram esse tarifaço, a tarifa Moraes de 50%, estão na regulamentação da Big Tech, a eleição sem a participação da oposição e a eleição que pode, mais uma vez, no ano que vem, não ser limpa e transparente. Então tudo isso é Moraes e STF, não é Lula. Por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante.